Estendem as mãos para cá, irmãos, vamos abençoar o Júnior. Senhor, o Júnior é um líder, um pastor que tu levantaste nesse lugar, pastor Júnior. Eu honro ele, Pai, porque o Júnior tem um coração entregue ao Senhor, decidido a te servir, um coração que não hesita, mas se entrega de verdade com toda a força que tem. E a característica de um grande líder não é a sua eloquência, não é a sua articulação, mas é a sua pureza, é o seu coração nobre, a sua nobreza. E eu vejo isso no Júnior, Pai. E eu peço que o Senhor use ele para transferir esse ambiente espiritual para os nossos corações, em nome de Jesus. Deus abençoe, Júnior. Amém, graça e paz, irmãos. Boa noite. Glória a Deus, né? Eu já pedi para os irmãos abrir as Bíblias, Bíblia física, digital, 1 Coríntios 4, né? Glória a Deus por cada testemunho, né? E conversando com o pastor essa semana, pastor, o que eu às vezes eu fico assim em dúvida, como é que eu vou transferir algo? É tão difícil a gente falar às vezes, né? E o pastor falou, cara, fala o que tu vive. Fala o que tu vive, tu já tem algo para transferir. Nós cremos nisso. Cada um tem, que nem o pastor falou, cada um tem um testemunho para dar. O Senhor Jesus mandou, seja minha testemunha. E o Senhor me mostrou 4 pontos que eu quero testemunhar na minha vida, que foram mudadas, e quero trazer para vocês. E o pastor tem falado que agora nesse final do ano, né, é um tempo de nós afiarmos o machado, é um tempo de alinhamento, é um tempo de nós estarmos mais próximos de coração. Nosso coração de filho com o nosso pai, né? Nós como filhos do pastor Marco, é um tempo de cada vez mais nós entrarmos nesse lugar de paternidade. Aqueles ainda que não estabeleceram, ou aqueles que ainda têm dúvida, como é que funciona a paternidade? Só se entrega e venha conhecer esse lugar. Eu tenho certeza que nesse lugar de paternidade tem cura. Em 1 Coríntios 4, eu queria ler a partir do verso 14 e o 15. Que diz assim, eu não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas advirto-vos como a meus filhos amados. Porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gerei pelo Evangelho. Amém? Irmãos, aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele escrevendo a igreja de Corintos e falando, os meus filhos amados, né? Por mais que vocês tenham muitos tutores, por mais que às vezes vocês escutam muitas outras vozes, mas vocês têm um pai. Vocês têm um pai que foi gerado que Cristo foi gerado em vocês por meio deles, né? E eu quero trazer 3 aspectos da paternidade que o Senhor ministrou para mim. E nesses 3 aspectos eu quero trazer 3 testemunhos de vida meu. Que eu passei que com a entrega que nós tivemos à paternidade, a minha vida foi curada, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, eles vão colher disso. Amém? E o primeiro aspecto é que só há cura na paternidade. Às vezes a gente pensa eu quero ser curado dos meus traumas, eu quero ser curado de tantas coisas, eu quero a minha vida conjugal sendo sarada, a minha vida espiritual. Mas só tem um lugar que é a cura, dentro da paternidade. Uma pessoa sem pai, ela não pode ser corrigida, ela ao máximo pode ser orientada, mas ela não vai ser curada. Amém? Em Efésios 3, no verso 14 em diante, diz assim, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em vosso coração pela fé. Ou seja, nesses versos nós vemos
que Paulo já começa a falar, cara, que ele colocava de joelho intercedendo pela igreja de Éfeso. Ou seja, só na paternidade nós temos cura. Pois é o pai que intercede pelo filho, né? É o pai quem vai interceder e vai gerar essa cura no filho. E Judas só foi para o inferno porque ele guardou, né? Ele não falou até a ponto de suicidar. Ou seja, quem sabe se Judas tivesse se arrependido, se ele tivesse voltado aos seus caminhos e falado: Senhor Jesus, eu vejo tudo que eu fiz, mas eu me arrependo, quem sabe ele teria sido salvo. Porque se ele tivesse se entregue de novo a uma paternidade, ele seria curado novamente. Ele seria perdoado, porque ele teria um pai que iria interceder por ele. Lá em Hebreus 7, do verso 11 ao 19, o escritor nos mostra que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno, né? Que é um sacerdócio mais alto do que o de Levi. Ele fala sobre o sacerdote de Melquisedeque e fala que nós podemos viver em Melquisedeque. E a gente só vai se relacionar verdadeiramente com o homem se você se relaciona com Deus. Ou seja, o conhecimento ele não estabelece a paternidade. Amém? Em Atos 10 também, nós vemos a história de Cornélio. Cornélio não podia ser filho, pois ele ainda não tinha paternidade. Por isso que Pedro precisou vir. Em Atos 10, ali um anjo aparece para Cornélio e fala: mande que seus homens chame Pedro até aqui. Ou seja, Cornélio já era temente ao Senhor, mas ele ainda não conhecia a paternidade, ainda ele não tinha uma cobertura, né? E somente quando a gente se submete a um homem que nós somos cheios do Espírito Santo. Porque se a gente for ver ali, em Atos 10, no 44 e 45, ele fala que todos os homens foram cheios. E o mais incrível é que eles foram cheios porque eles tiveram uma cobertura ali, eles tiveram o Pedro ali, e até os gentios foram cheios, a palavra diz. Em Atos 10, 44 e 45. E também outra referência que nos traz é o ladrão da cruz, né? Que ele não teve tempo de ter um pai aqui na terra. Ou seja, ele até foi salvo, mas ele não vai reinar com Cristo nos céus. Então, sem uma paternidade estabelecida, a gente não vai ter cura. E a gente, quem sabe, até pode subir para os céus, mas a gente não vai reinar com Ele, com Jesus. E um testemunho na minha vida do que foi quando nós se entregamos à paternidade. Eu sou praticamente, a minha esposa, né, somos nascidos de berço cristão. Eu desde muito novo ia com a minha avó, os meus pais não são convertidos, mas sempre me influenciaram a estar. E eu desde de novinho a gente ia junto com a avó, eu, os meus irmãos. Então a gente sempre conheceu o Evangelho. Mas a gente nunca tinha conhecido esse Evangelho mais fundo. A gente vivia numa religiosidade. A gente falava que entregava a nossa vida, entregava tudo. Nós queríamos direcionar outras pessoas. Nós éramos líderes de jovens, queria até ser pais para os jovens. Mas sem uma paternidade, como nós não tínhamos conhecido ainda a paternidade, como nós ainda não tínhamos um pai, a gente não conseguia gerar cura nesses jovens. E também a gente não era curado. Então, por muito tempo eu era grosso com minha esposa, eu não cuidava dela como um vaso mais frágil, eu não cuidava da minha casa, eu não cuidava da minha saúde. Tinha muitos aspectos da minha vida que precisavam ser mudados, eu tinha muitos desvios de caráter. Mas por causa da religiosidade, porque a gente ainda não tinha conhecido uma paternidade, a gente tentava viver naquele ambiente. E quando nós conhecemos o pastor Marco, quando nós viemos para a casa de oração, isso, fazer acho que uns 3 anos mais ou menos,
quando a gente se abriu para a paternidade de verdade, e foi muito incrível, porque nós fomos guiados pelo Espírito para isso, cara, porque o que acontece? O Senhor, por mais que nós todos errados, por mais que a gente tinha alguns desvios de caráter, por mais que a gente ainda não se entregava totalmente de coração, a gente ainda olhava para a terra, vivia ainda almejando a terra e não os céus, mas a gente tinha um vislumbre da glória do Senhor e a gente queria um lugar mais alto. E o Senhor nos direcionou a conhecer a paternidade, a conhecer o pastor Marco. E o que acontece? O primeiro dia que nós fomos na igreja, estava eu, o Gui e a Vitória. A Esté já estava grávida do Davi na época. Estava eu, o Gui e a Vitória. A Esté ficou em casa. E a gente falou, cara, vamos conhecer umas igrejas em Blumenau. Vamos sair visitar. E referência de paternidade, a gente sempre escuta falar do Mevão. Mevão é uma bênção. Pastor Luiz Hermínio. A gente conhecia, a gente já tinha ido muitas vezes no Mevão em Itajaí, junto com o Luiz, com o Jonathan. O pessoal, a gente fazia as carreatas, ia para lá. E a gente falou, cara, eu acho que lá a gente vai ter esse lugar mais alto, vamos lá conhecer. E foi incrível, porque a gente foi até no Mevan, aqui em Blumenau, numa quarta-feira à noite, e o culto foi uma bênção lá, acabou o culto, foi um pouco mais breve na quarta-feira, e acabou o culto e a gente falou, cara, tá cedo ainda, vamos achar outro lugar para nós ir. E a gente entrou dentro do carro, daí eu falei, cara, eu conheço um cara aí. Falei para nós visitar uma igreja. E eu não sei aonde ele está morando, eu não sei aonde que ele abriu a igreja, mas eu já vi umas obras dele, ele é bem top. Vamos lá conhecer ele. E daí a gente foi até na Tietinha, na Serlita, e a gente falou, tia, onde que o Diogo está morando? Onde que ele abriu a igreja? E foi engraçado, que a tia falou, cara, é bem fácil, é aqui próximo. E a tia, como ela é muito solista, né, falou, tu tá indo para lá, tem lugar no carro, eu tô indo junto. Pegou o chinelo dela, a bolsinha dela, pulou dentro do carro e a gente foi lá. E a gente chegou, eu, o Gui e a Vitória, a gente subiu, o culto já tinha começado, lá no sótão ainda, e a gente sentou lá. Tem a primeira gravação, eu olhei, cara, a primeira gravação esse dia eu tava, bem gordo, uns 50 quilos a mais, e passa na frente da câmera, até tampa a câmera, assim. É verdade, a cadeira deu uma... Mas a gente chegou lá e a gente começou a olhar e começou a participar daquele culto, e o pastor ministrando. Não, naquele dia não era o pastor que estava ministrando, era um outro primo meu que estava ministrando, o Marcos. E daí só que a gente começou a conversar com o pastor e a gente viu algo diferente no pastor. E a gente falou, cara, tem algo diferente ali. Tem alguma coisa ali que é diferente, a gente tem que voltar. E a gente voltou para casa, conversamos com a Esther e voltamos um segundo culto lá. No segundo culto, quando o pastor Marco ministrou, eu, o Gui e a Vitória saímos dentro do carro falando assim, cara, nós vimos Jesus falando conosco. A gente olhava para os olhos, o pastor estava até com o cabelo mais compridinho assim na época, a gente olhava, era Jesus falando conosco. Jesus nos chamando para um lugar mais alto. E foi onde a gente decidiu, vamos caminhar nesse lugar. O Gui e a Vitória já voltaram de lá falando, não, nós queremos. Eu falei, não, vou chegar em casa e conversar com a minha esposa primeiro, mas eles já, não, estavam decididos. E o próximo culto a gente já foi já para se ligar. A gente falou, pastor, estamos aqui, a gente quer se entregar e vamos. E demorou um tempinho até a gente se entregar de verdade para a paternidade, né? Mas na teoria estava tudo ok. Mas foi incrível, cara, porque assim, ó, logo que a gente começou, e que nem a gente falou, no começo, a gente começou a caminhar com o pastor, tinha algumas resistências veladas, só que logo que a gente começou a destravar a paternidade, a gente começou a andar num lugar de confiança, o Senhor começou a sarar, o Senhor começou a curar, o Senhor começou tratando o nosso casamento, eu e a Esté cada vez mais alinhado, glórias a Deus. O Senhor começou a tratar as nossas finanças. Quando eu vim para a casa de oração, vivia no empréstimo e no cartão de crédito, né? E glória a Deus, hoje nem cartão de crédito a gente não usa mais. Hoje é só no débito, né? Graças a Deus.
Em nome de Jesus, esse próximo ano vamos começar a guardar dinheiro e vamos ter dinheiro guardado para abençoar os outros. Amém. E cara, e o Senhor começou a curar, o Senhor começou a fazer na nossa vida foi cada vez mais alinhada. E eu vejo que os nossos filhos vão começar a colher disso, já estão começando a colher disso. O Davi com 2 anos, a Olivia que veio agora está com 15 dias. E eles estão colhendo dessa colheita, eles vão colher dessa semeadura que nós demos na paternidade, dessa resposta que a gente decidiu entrar nesse lugar mais alto. O Senhor Jesus decidiu se revelar na terra, Deus decidiu se revelar por meio de pais, da paternidade estabelecida. Se não fosse, eu creio que o plano do Senhor era que os próprios pais cuidassem dos seus filhos. Mas com todo o desvio, com o pecado que entrou no meio do homem, hoje a gente precisa de pastores, a gente precisa de pais. E eu dou graças a Deus porque nós temos um pai. E só na paternidade que nós encontramos cura. Só na paternidade que nós encontramos cura. Eu encontrei cura para a minha vida, para o meu casamento. E vocês também podem encontrar, cada um de vocês. Outro ponto que o Senhor me trouxe, e eu anotei para falar agora, é que na paternidade nós estamos seguros. A gente muitas vezes pensa que a paternidade é um lugar de prisão, é um lugar que, quem sabe, eu não vou poder ser eu de verdade. Mas é totalmente ao contrário disso. É muito incrível que na paternidade nós temos segurança. E nós só temos segurança na paternidade porque o nosso pai também é filho. Nosso pai também é filho, ele também tem um pai a dar resposta. Ele é alinhado com o pai. E o pai dele também tem um pai, e assim sucessivamente, né? Então, na paternidade tem essa segurança. O pastor, por ter em João 5,19, a gente vê que a Bíblia diz, Jesus disse que o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. E o pastor só faz aquilo que vê o pai dele fazendo também. E nós também devemos fazer o que nós vemos o nosso pai fazendo. Se a gente vê ele dando resposta à paternidade, se a gente vê ele cada vez se entregue mais à cobertura dele, ao pai espiritual dele, nós precisamos também cada vez entrar mais nesse lugar. O que protege o pastor para discipular um filho é quando submisso ele é ao pai dele também. Assim ele não tem motivações próprias. Ele não vai ter motivações próprias para dar uma direção para nós. Por isso que nós estamos seguros na paternidade, porque nós sabemos que o nosso pai também tem um pai. O que muda os discípulos são as marcas da cruz. Ou seja, o que vai mudar, o que nós mudamos, são as marcas que o pastor tem, com a paternidade dele, com as marcas que ele tem da cruz, que ele mostra para nós e que ele dá a direção para nós. Nós temos uma segurança de verdade no meio da paternidade. Um testemunho da minha vida, da segurança que eu tenho na paternidade, que eu vejo a segurança que eu tenho nas direções que o pastor dá, que a gente pode entrar sem dó, sem medo. Um dos testemunhos é quando nós se mudamos. Nós morávamos lá na Velha Grande. Dava 16 km e meio da nossa casa até aqui. E todo o translado, querendo ou não, eu trabalhava trabalho aqui embaixo na Frei Stanislau, na Água Verde. Morava na Velha Grande e nós vinha para cultuar aqui. E era uma benção aquele tempo que nós vivemos lá. Só que todo esse translado e tudo mais acabava sendo muito maçante, cansava. E, querendo ou não, era um gasto que nós tínhamos com o carro e tudo mais.
E a gente conversando com o pastor e aprove Deus, por meio de uma direção do pastor, o pastor falou, cara, procura uma casa próxima à igreja. Eu creio que é o tempo de vocês vir mais para próximo. É o tempo que a gente vai conseguir tá servindo, vai estar mais junto. Vai facilitar, nós vamos ganhar tempo no deslocamento. Querendo ou não, nós perdemos 30 minutos para vir, às vezes, 30 para voltar. Pô, é 1 hora do nosso dia. Hoje nós moramos a 1 quilômetro, dá 5 minutos de a pé. E só que assim, quem olhava, pensava, não, é coisa de louco, né? A minha família falou, é coisa de louco, Júnior. Como é que tu vai sair de um lugar que tu não paga aluguel? Uma casa própria, um lugar bom de morar, tranquilo. Nós morávamos numa chácara toda bem segura, tinha espaço para as crianças brincar, tudo. E tu vai sair para um lugar novo, para uma casa nova que tu não conhece. E como é que tu vai pagar aluguel? Só tu trabalha fora, tua esposa é do lar, cuida das crianças. E o pessoal falava, é coisa de louco, é coisa de doido. Mas nós tínhamos uma segurança. O Senhor, por meio do pastor, deu uma direção. E se o pastor deu a direção, se a nossa paternidade deu a direção, por mais que pode ser que um dia te dê uma direção que seja errada, que seja falha, tu respeitando o princípio de cumprir a direção da tua paternidade, tu vai estar guardado. O Senhor vai guardar. E a gente falou, e a gente entrou nessa direção que o pastor deu, a gente falou, o pastor deu a direção da gente se mudar, a gente começou a procurar a casa, e achamos uma casa aqui na Marechal Rondon, aqui do outro lado, que nem eu falei, dá 5 minutos da igreja, dá 1 quilômetro, é bem pertinho. Glória a Deus, o meu sonho é sempre ir para a igreja de a pé, não precisar pegar carro nem moto. E daí a gente falou, então tá, o Senhor mandou, agora nós vamos. Primeiro nós colocamos o pé e depois o Senhor abre o Jordão, né? E daí, que nem eu falei, as nossas finanças sendo alinhadas. E ainda vamos pagar aluguel fora, mas vamos. O Senhor mandou, a gente vai. O pastor tinha dado a direção, o pastor falou, eu creio que é do Senhor, pode ir. E a gente vai fazer 4 meses que nós estamos ali na casa. Glórias a Deus, todas as contas sendo pagas em dia. Aluguel, água, luz, internet, em torno de R$ 1.500. Agora antes, nós tendo uma casa própria, sem pagar aluguel, fechava no 0 a 0. Como que hoje, a gente pagando aluguel, pagando tudo mais, continua fechando e sobrando, cara. Sobrando. Acho que desde o começo do meu casamento nunca tinha passado um mês sobrando dinheiro. E esse mês, glória a Deus, está sobrando dinheiro. E eu creio que isso só acontece mesmo porque a gente tem essa segurança na paternidade. Porque a gente segue a direção que o pastor dá e o Senhor vai honrar. O Senhor vai honrar, porque o Senhor vai falar, cara, tu seguiste a direção que teu pai deu. Tu honraste o teu pai na direção que ele mandou andar, no caminho que ele te deu para andar. E o Senhor vai abrir o Jordão, o Senhor vai abrir as portas. Amém? E um terceiro ponto que eu queria estar falando agora é sobre consciência de filho bastardo, o filho que tem medo do pai. Isso é uma coisa que eu por muito tempo andei. Uma coisa que eu demorei a romper e veio-se em mim. Romanos 8, no verso 13, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E no 15 diz, porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito da adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, para nós andarmos no Espírito, nós precisamos andar com Cristo. Para a gente não ter essa consciência de filho bastardo, a gente precisa andar no Espírito. Para a gente romper
com essa consciência de filho bastardo, essa consciência que tem medo da paternidade, que tem medo de se abrir com o pai, a gente precisa andar no Espírito. Pedro só afundou quando ele parou de olhar para Jesus. Às vezes a gente entra num ciclo de queda e nós não conseguimos sair, porque nós não decidimos. Porque às vezes ainda a gente é meninos, ainda nós somos infantis muitas vezes. Hebreus 5 diz Hebreus 5, 12 e 13 diz sobre o menino infantil e sobre o homem, né? No verso 12 diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitai de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos havei feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer um que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. E o 14 diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. E muitas vezes ainda nós somos esses meninos infantis de Hebreus 5. Mas Cristo, Ele nos chama para um lugar mais alto, um lugar mais profundo no Senhor. Ele nos chama para se entregar mais. A gente muitas vezes ouviu falar sobre paternidade, a gente vê os testemunhos sobre a paternidade, a gente escuta muitos irmãos falando, mas a gente ainda fica às vezes com essa consciência de filho bastardo, a gente ainda fica com esse medo. E a gente precisa romper esse lugar. A gente precisa andar no Espírito para romper esse lugar. Eu por muito tempo eu andei nesse lugar também, por algum tempo. Quando eu conheci o pastor, que nem a gente falou antes, eu fiquei um tempo que por fora estava tudo certo. O pastor dava a direção, a gente, não, pastor, amém, cara, vamos junto, tamo junto. Dava no outro dia, já nem lembrava mais o que era a direção. E por muito tempo eu tive esse medo da paternidade. Essa palavra que o Senhor entregou aqui, eu me lembro quando a gente estava lá no encontro de pastores, esse ano lá em Goiânia, deitado na cama lá com o Wander, e o Senhor me deu essa frase, cara, consciência de filho bastardo. E foi incrível. E o Senhor me fez lembrar de uma outra viagem. As viagens para Goiânia é assim, ó, só quem vive, quem sabe o que é as loucuras que tem dentro do carro, o que acontece. E o Senhor me deu essa frase da consciência de filho bastardo. O Senhor me deu esse verso. E o Senhor me lembrou de uma outra viagem que nós tínhamos feito para o encontro profético. E a gente estava indo para o encontro profético e a gente conversando dentro do carro. E, se não me falha a memória, a gente estava subindo a serra de Curitiba com os Constellation atrás. Era alguma coisa assim. E o Senhor me trouxe à memória o porquê que eu tinha essa consciência de filho bastardo. Foi onde eu consegui romper. Foi onde eu consegui romper e eu falei, cara, agora eu estou vendo. E o que acontece? Deixa eu contar um testemunho para vocês. O meu pai, de muito novo, ele precisou trabalhar. Porque o que aconteceu? O meu avô, acontece, a gente vê isso infelizmente em muitas famílias no Brasil. Meu avô deixou a minha avó e os filhos todos. E o meu avô era caminhoneiro e ele saiu e falou, não, você fica, eu vou seguir minha vida. Ele abandonou a minha avó e o meu pai e os meus irmãos. E só que o meu pai dele começou a trabalhar e ele foi crescendo. E ele sempre conta que se ele estava mais ou menos na quarta série, ele tinha mais ou menos uns 10 anos, se eu não me engano. E ele foi passando a vida. E hoje, graças a Deus, assim, o vô se arrepende, ele viu que ele fez de errado. Ele viu tudo o que ele colhe, o que ele já colheu por causa disso.
E o meu pai, só que o meu pai, assim, ele honra muito o meu avô. Ele honra porque é o pai dele. Ele fala, não, eu cuido de ti, pai. Ou, às vezes, na visão dele, ele está honrando o meu avô. Porque ele está junto com o vô, ele cuida do vô. O meu pai é motorista de caminhão também, o meu avô é motorista de caminhão. O pai ajuda ele, não, precisou comprar um caminhão pro vô, vamos lá, eu vou atrás, vamos comprar junto, vamos olhar. E tudo isso e tudo mais. E eu comecei a ver, cara, eu tento honrar o pastor. Eu falo, não, eu estou junto, pastor. Eu estou junto, não estava, eu tentava, não falava. Só que no fundo, meu pai ainda tem uma mágoa. Eu conversando com ele, um tempo antes de a gente ter essa viagem, onde o Senhor me trouxe essa memória, e eu vi que no falar do meu pai tinha uma mágoa com meu avô. Que ele ainda não tinha perdoado meu avô por tudo o que aconteceu. Ou seja, ele honrava, segundo a visão dele, ele estava honrando meu avô, cuidando dele, pedindo a bênção e tudo mais. Mas lá no fundo tinha uma mágoa. Meu pai tinha consciência de filho bastardo. Talvez ele tinha um medo da autoridade paterna. Uma rejeição, talvez por causa de uma rejeição, por causa de um trauma, no caso dele, por causa de um trauma de infância. E é muito incrível, porque isso reverberou na minha vida. E eu via com meu pai, muitas vezes, eu sendo assim também, eu honrava meu pai, sempre honrei meu pai, sempre junto com ele, mas parece que tinha uma desconfiança, mas eu não entendia por que isso. E eu vi que ali era uma maldição hereditária que estava na minha vida. E quando a gente estava indo para Goiânia, eu conversei com o pastor e eu contei, pastor, me lembro disso. E a gente começou a conversar e a gente orou lá. E depois disso eu vi que a minha vida para a paternidade se rompeu cada vez mais. Depois disso a gente se entregou cada vez mais para a paternidade. A minha consciência de filho bastardo, a minha consciência de medo, a entrega à paternidade, rompeu depois disso. Por causa de uma maldição hereditária que estava ativa na minha vida ainda. E que hoje nós oramos para cada um, cara, cada um. Que o Senhor revele. Se tem alguma coisa que ainda que esteja impedindo vocês de romper na paternidade, de se romper a entrega, seja algo devido aos seus pais, seus avós, seus bisavós, que em nome de Jesus, que o Espírito agora revele que vocês possam quebrar isso. Em nome de Jesus. Que nós possamos quebrar isso e cada vez se entregar mais à paternidade. Se nós não temos a paternidade estabelecida aqui na terra, nós não teremos no céu. Porque eu já falei, se não precisasse de pais na terra, Jesus não precisaria vir para a terra para revelar esse novo sacerdócio, esse sacerdócio mais alto. Amém? Lá em Lucas 51, em Lucas 2, 51 e 52, diz que Jesus crescia em sabedoria e estatura. José era o pai espiritual de Jesus aqui na terra. Era o pai de Jesus aqui. E Jesus só crescia porque ele tinha um pai. E porque ele respeitava esse pai e ele respeitava a paternidade e ele se entregava à paternidade. Esse verdadeiro evangelho, cara, esse evangelho mais alto, que nem eu falei no começo, do evangelho que a gente ainda não tinha conhecido, mas que a gente queria viver algo mais alto no Senhor. Ele só é revelado por meio do relacionamento. Só através da paternidade. A autoridade, ela vem de Deus. E Jesus tinha autoridade. Ele era totalmente Deus, mas totalmente homem, né?
mas mas nós só recebemos quando nós submetemos ao nosso Pai. Jesus submetia a José. Você nunca vai ter propósito na vida, você nunca vai saber qual o sentido da vida se não tiver uma paternidade estabelecida. Se você não tiver um pai para te dar a direção, você nunca vai saber. Nunca vai conseguir romper. Amém? Jesus era o carpinteiro. José gerou destino para Jesus. Eu queria agora estar convidando vocês a se pôr de pé. Ele está fazendo uma oração para que nós possamos cada vez mais romper esse lugar da paternidade. Para que cada um possa ver aonde precisa romper. Para que o Senhor revele o que precisa ser alinhado ainda. Amém? Senhor, nós oramos agora, papai. Senhor, para que cada um, Senhor, se entregue mais à paternidade, papaizinho. Senhor, se não fosse preciso pais na terra, Senhor, para nos mostrar um destino, nos mostrar um caminho, Senhor, Jesus não precisaria ter vindo, Senhor, até a terra, Senhor. Senhor, mas pelo exemplo de Jesus, papaizinho, pelo testemunho dele, papai, nós vemos, Senhor, que nós precisamos de um pai, Senhor. Nós vemos, papai, que nós precisamos de um pai, Senhor. Que nós precisamos, Senhor, se submeter, Senhor, a essa paternidade, papai. Senhor, eu oro agora, papai, para que cada filho dessa casa, Senhor, para que cada filho, Senhor, que esteja chegando, Senhor, para que cada filho que vai chegar ainda, Senhor, para cada novo filho, Senhor, para cada irmão, Senhor, que está, Senhor, conhecendo esse evangelho mais alto, Senhor, consiga romper, Senhor, na paternidade, Senhor, consiga cada vez mais, Senhor, se entregar, Senhor, à paternidade, papai. Senhor, que a consciência de filho bastardo, papaizinho, Senhor, que aquela consciência de medo, Senhor, a entrega, Senhor, à paternidade, Senhor, venha cair por terra agora em nome de Jesus, papai. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito, Senhor, revele, Senhor, revele a cada um, Senhor, se tem algo, Senhor, a eles, papaizinho, que ainda, Senhor, está travando, Senhor, a entrega à paternidade, Senhor. Senhor, revele a eles, papai, que cada vez mais eles possam quebrar, Senhor. Senhor, que eles possam se entregar e adentrar nesse lugar, Senhor, adentrar nesse sacerdote mais alto que tu tens para nós, papai. Senhor, nós queremos esse lugar, Senhor. Nós queremos esse lugar, Senhor. Senhor, eu declaro filhos, papaizinho, aqui, Senhor, posicionados, papai. Eu declaro filhos aqui posicionados, papai. Filhos alinhados, papaizinho. Eu declaro filhos alinhados com a paternidade, Senhor. Corações rompendo, Senhor. Eu declaro corações rompendo, Senhor. Paternidade sendo estabelecida no corações, papaizinho. Aleluias, Pai. Eu declaro, Senhor. Eu declaro, Senhor, órfãos, papaizinho, saindo da orfandade, Senhor. Órfãos, Senhor, ganhando filhos, papai. Eu declaro em nome de Jesus. Nessa canção, queria convidar a igreja, vem aqui na frente, nós queremos orar com os irmãos. Vem a igreja para frente. Os diretores, ministros, aliás, fiquem ao redor aqui. Vamos orar, Júnior, vem aqui no meio orar pelo pessoal. Existe uma revelação que o Senhor quer dar. Existe uma revelação que o Senhor quer dar. Nós queremos orar. Vem aqui para frente, nós queremos orar por você. Se aconchegue aqui, ministros, aconchegue o pessoal aqui, isso, aproxima. Quem não pôde sair por causa das crianças, eu peço que alguma ministra vá até as meninas, toque na cabeça, toque na mente. Podem orar. Orem pela igreja, nós queremos abençoar para que haja uma mentalidade de filho, Senhor.
Que forte o que o Júnior ministrou hoje, Pai. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos dessa revelação. Nós precisamos dessa revelação, Senhor. Venha liberar a revelação de paternidade. Venha liberar a revelação dos filhos. Tire o medo, Senhor. Tire o medo, porque o Senhor tem falado. O Senhor tem falado isso aos nossos corações. Amanhã a live dos 70, o Senhor já me fez escrever sobre isso. E amanhã eu vou estar ministrando sobre autoridade. E tu já estás gerando isso pelo Júnior. É mistério do céu nesse lugar. Nós queremos liberar agora a revelação, Pai. Nós não queremos ser a igreja inchada. Nós queremos ser a igreja destravada. Nós não queremos ser a igreja que não somente faz barulho. Nós queremos ser a igreja que tem destino. A igreja não dos órfãos, mas dos filhos. Porque o Pai nos adotou. O Pai nos adotou. E agora nós temos destino. Nós podemos nos relacionar. A nossa paternidade biológica não define o nosso destino, mas a nossa paternidade espiritual define. É um novo tempo para os teus filhos, Senhor. Tire o temor, tire a trava, Senhor. Tire tudo aquilo que impede de nós fluirmos na tua presença. Ajude os teus filhos a perdoarem os pais agora. Perdoa pai, perdoa mãe. Libere, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra que o Senhor ministrou e peço a realidade do reino do Espírito agora. Transporte. Existe um abismo até a paternidade, mas nós vamos passar pelas asas do teu Espírito. Nós vamos encontrar um lugar de relacionamento. Em nome de Jesus. É a tua palavra que nos define. É a tua palavra que nos define. Tu é quem gera os filhos. Gera os filhos. Gera os filhos. Gera os bênção externa, é uma transformação interna. Quando a tua paternidade é curada, tu se torna bênção. E tu passa a ser pai e mãe de gerações. Sabe por quê? Porque as pessoas vão querer andar contigo, porque tu tem destino. Viu, Jacques? O Senhor te chamou para dar destino. Ele está te curando. Ele está fazendo o teu olhar ser um olhar de filho. Não independente, mas de filho. E nunca é tarde para o Senhor. Nunca é tarde para o Senhor. Que palavra, Ju, muito forte. Que tu guarde esse sermão para pregar. Eu te abençoo para pregar esse sermão nas igrejas. O Senhor vai te levantar para pregar nas igrejas. Isso que tu carrega. Essa palavra que tu carrega pode revolucionar o mundo. Os jovens precisam de paz. Deus abençoe. Não deixe de comer um lanche. Tem bastante pastel lá te esperando, hambúrguer. Senta ali na mesa, conversa com alguém. Que a graça, a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida. Deixa Ele te tocar, amém?
Se alguém quiser uma oração específica, eu vou ficar um tempo aqui na frente esperando para orar pela tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.